Então tá. Essa aula, nós vamos continuar a parte de fatoração lógica de circuitos digitais, tá? Ela é uma aula muito... É uma continuação da aula passada. Exatamente isso. Então, na aula passada, só para a gente rapidamente relembrar, né? Nós falamos, então, de variáveis booleanas, de uma álgebra booleana, né? E a álgebra booleana ela é feita com, basicamente, dois valores, que são verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, né? A gente vai usar como sinônimos. Quando a gente trabalhar com circuitos, nós vamos transferir esse 0 e 1 para um nível baixo, uma voltagem baixa, um nível alto, uma voltagem alta, uma diferença de potencial alta, tá? E também nós trabalhamos com variáveis, que geralmente são denotadas com letras maiúsculas, A, B, C, X, Y e assim por diante. O que mais que a gente viu na aula passada foram as operações. Então, nós vimos as três operações básicas, e, ou também conhecido como conjunção, ou disjunção, e negação, não, né? Nós vimos também algumas formas de escrever essas expressões, né? Então, basicamente, o símbolo de multiplicação, quando for a operação e, o símbolo de soma, quando for a operação ou, e essa barra, ou pode ser uma exclamação, ou também pode ser até mesmo uma apóstrofe, né? Para indicar negação. E nós vimos também o ou exclusivo, né? Ou a disjunção exclusiva, né? O ou exclusivo, ele então, só lembrando, né? O e só é verdade quando as duas variáveis são verdadeiras, aí a saída é verdadeira, ou seja, as entradas da operação são verdade, então a saída da operação é igual à verdade. O ou, a saída da operação é verdade sempre que pelo menos uma das entradas for verdade. A gente está sempre trabalhando com duas variáveis, mas nada nos impede de trabalhar com mais variáveis. Trabalhar com 3 variáveis, 4, 5, né? E o ou exclusivo é um pouquinho diferente, que se eu tiver duas entradas verdadeiras, a saída dele é falso. E então o ou exclusivo só nos leva a uma saída verdadeira quando apenas uma entrada for verdadeira, né? E a tabela de negação, bom, ela simplesmente inverte a entrada. Então, só vai ter uma saída verdadeira quando a entrada for falsa, né? Eu inverto o sinal, é como se eu invertesse o sinal o meu sinal elétrico, tá? É isso que vai acontecer mais para frente. E, por fim, na aula passada, nós vimos algumas regras básicas, também conhecido como os teoremas, né, da álgebra booleana. E nós vimos basicamente para duas operações, a operação ou e a operação e. Né? Nós poderíamos comprovar fazer alguns outros teoremas, por exemplo, para o ou exclusivo, o XOR. Né? E para que nós usamos essas regras básicas da álgebra booleana? Foi para obter uma equação algébrica booleana e simplificar essa operação, né? E essas propriedades, esses teoremas aqui, nós fomos comprovando alguns utilizando a tabela da verdade. Então, ele tem uma forma muito simples de provar a igualdade. Eu faço a tabela da verdade dos dois e mostro que elas são iguais. Se duas tabelas são iguais, quer dizer que as equações são equivalentes, né? Joia? Bom, o que nós vamos tratar nessa aula? Basicamente vai ser mais sobre simplificação e também como que eu obtenho uma expressão através de uma tabela verdade. Tá? Então, nós vamos começar por aqui. Bom, a gente pode pensar que muitas vezes é mais fácil eu obter uma tabela verdade do que obter uma fórmula, uma equação algébrica, né? Algébrica booleana.
E aqui um exemplo simples, né, seria que cidade Bouleville, né, ou cidade de Curitiba poderia ser, né? Curitiba ela tem um clima bem típico, que é fácil de prever quando vai chover, né? Basicamente quase sempre chove, né? Então a gente poderia ter algumas variáveis e começar a anotar quando chove, e daqui a pouco a gente vai fazer uma equação, né? Uma equação lógica que nos diz quando chove e quando não chove, tá? Verdadeiro ou falso. E as variáveis poderia ser vento, se está ventando. Então, se está ventando, o V vai ser verdadeiro. Se não está ventando, o V vai ser falso. A gente poderia pensar também na variável U. Então, se o U está ligado, quer dizer que está úmido. Se o U está desligado, quer dizer que não está úmido. F para indicar se está frio ou não. E N para se está nublado ou não. Tá bom? E então o meteorologista dessa cidade de Bouleville, né, ele pegou e começou a anotar, com base nessas variáveis, o que acontecia nesses dias. Tá? E a partir, então, basicamente, ele chegou nessa tabela, né? E essa tabela é mais ou menos assim, olha, se não está ventando, não está frio, não está úmido e não está nublado, então não chove. Ah, quando que chove? Bom, se está ventando, se está frio, se está úmido e está nublado, certeza que chove, né? Se está ventando frio e úmido, não, mas não está muito nublado, mas vai chover, tá? Tá vento e úmido, chove. Se tem vento e está nublado, chove. Que mais? Quando tá úmido e nublado, chove também. Tá frio e nublado, chove. Então, vocês conseguem reparar que é muito próximo de Curitiba, né? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: como que eu consigo obter uma expressão lógica dessa tabela verdade? Né? É isso que nós precisamos no fim do dia. Eu preciso obter essa expressão lógica. Professor, mas por que você precisa obter essa expressão lógica? É uma pergunta bastante importante essa, né? Por que eu quero fazer isso? Por que eu preciso disso? Né? E a motivação para eu obter essa expressão lógica são duas. Primeiro, uma vez que eu consigo obter uma expressão lógica, eu posso utilizar os teoremas da álgebra booleana para simplificar essa expressão lógica. Tá, mas por que você quer uma expressão lógica simplificada? Bom, porque ela vai se traduzir, a partir da aula que vem, em um circuito. Né? Então, eu quero ser capaz de pegar uma tabela verdade qualquer, obter uma expressão. Essa expressão eu já poderia fazer o circuito dela, mas ela não seria um circuito simples, simplificado. Então, eu converto isso para uma expressão lógica, simplifico, e aí eu consigo obter um circuito simplificado. Né? Então, o que significa um circuito simplificado? Significa que eu vou fazer um circuito com a menor quantidade de componentes possíveis, nesse caso. Né? A menor quantidade de operações possíveis. Tá? Então, para resolver esse problema de obter uma expressão lógica através da tabela verdade, a partir da tabela verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre formas canônicas. Tá? E formas canônicas não tem nada a ver com otimização, tem a ver com obter apenas uma fórmula a partir da tabela verdade. E então, vamos pegar um caso aqui, uma tabela um pouquinho menor, né? E eu estou interessado em obter a função f dessa tabela verdade aqui. Bom, a gente já consegue imaginar, olhando ela, que, olha, toda vez que o A for verdade, então a saída é verdade. Então, a gente já sabe que A é bastante importante. A gente consegue ver que quando o C ele é verdade e as outras duas não são verdades, também nos levam a uma saída verdadeira. Né? Então, a gente pode entender isso, mas nós precisamos de um método para conseguir obter de qualquer tabela. Essa tabela está fácil da gente identificar esses pontos. Nem sempre vai ser fácil.
ou simples. Então, nós podemos obter, a partir de uma tabela verdade, duas expressões. Uma expressão, ela vai estar, as duas estão nas formas normais, tá? Ou seja, nas formas canônicas, igual de álgebra linear. Né, a mesma ideia de álgebra linear. A primeira forma normal é a forma normal disjuntiva, também conhecida como soma de produtos, também conhecida como soma de mintermos, ou simplesmente mintermos. Tá? É bem comum a gente só falar, a gente vai obter na forma de mintermos. Então, esse nome aqui, muito importante para nós. A segunda forma normal que nós podemos gerar a partir de uma tabela verdade é a forma normal conjuntiva, ou o produto de somas. O que eu quero dizer com esse soma de produtos ou produto de somas? Então, no caso do mintermos, que é soma de produtos, então eu vou ter produtos, então eu vou ter multiplicações, e entre uma multiplicação e outra multiplicação, o que eu vou ter? Eu vou ter a soma de alguns produtos. Tá? Então, eu vou ter operações OU que conectam conjuntos de operação E. Tá? E a forma normal conjuntiva, eu tenho o produto de somas. Então, basicamente, o que eu tenho aqui com mais alta precedência são somas. E conectando essas somas, eu tenho produtos. Eu tenho a operação E, conectando as operações OU. Tá? Então, esse daqui é conhecido como max termos, quando a gente obtém a expressão nesse formato. Quando eu obtenho nesse outro formato, são os min termos. Tá? Nota, os dois são formas normais de obter, tá? Ou formas canônicas, também comumente chamadas. Então, o que nós temos de min termos é o seguinte: cada entrada de uma tabela verdade, cada entrada da tabela verdade, então cada linha dela, né, cada combinação das variáveis, ela gera um mintermo diferente, tá? Então, o primeiro passo, a gente tem que saber gerar mintermo para qualquer linha da tabela verdade, tá? E gerar um mintermo é muito simples. Eu faço mais ou menos assim. Quando eu estou falando de uma variável que era igual a zero, eu escrevo aquela variável invertida, negada. Então, aqui eu tenho A negado, e B negado e C negado. Aqui, quando eu tenho uma variável que é igual a 1, uma variável que é verdadeira, para aquela linha da tabela, eu represento como sendo a variável sem estar negada. Tá? Então, eu tenho um mintermo para cada linha da tabela. Tá? E no caso, eu vou usar esses mintermos para quê? Bom, eu vou utilizar os mintermos que levam uma saída igual a 1. Esses são os mintermos que eu estou interessado. Tá? Então, nessa tabela verdade aqui, eu não coloquei ainda a saída, né? Mas eu só estou esboçando quais seriam os mintermos possíveis. Tá? Então, mintermos, eu pego as variáveis que estão igual a 1 e uso a variável como ela é, C. A variável que é igual a 0, eu uso ela invertida. Tá? E eu faço o produto dessas variáveis. Então, o mintermo é isso daqui. Isso daqui é um mintermo dessa tabela verdade. Tá? Bom, por outro lado, nós temos os max termos. O max termo, ele é meio que o inverso disso. Tá? Então, para eu construir um max termo, o que eu uso? Para eu construir um max termo, eu pego as variáveis que estão igual a 0, eu uso a variável do jeito que ela é, o nome dela normal, A. As variáveis que estão igual a 1, eu inverto. Tá? Esse é o max termo dessa linha da tabela. Esse daqui é o max termo dessa outra linha da tabela. Tá? Nota que a operação mudou.
a operação agora, eu estou usando a operação OU. Tá? E, então, sabendo gerar o max termo para cada linha da tabela verdade, eu consigo agora criar uma expressão. Como que eu crio a expressão? Usando apenas os max termos que levam a uma saída igual a zero. Então, o zero aqui é importante, tá? Então, lembra, o min termo, eu estou interessado nos min termos, se eu estiver escrevendo na forma canônica, usando min termos, eu estou interessado nos min termos que levam a saída igual a 1. Se eu estou escrevendo a forma canônica com max termos, eu estou interessado nas saídas que levam a saída zero. Tá? São esses max termos que me interessam. Tá? Então, vamos supor que a saída para essa linha da tabela é igual a 1, e essa é igual a 1, essa daqui é igual a 0, é 1, 1, 1, 0 e 0. Então, eu só estou interessado nesse max termo, que leva a saída a 0, esse outro, que leva a saída a 0, e mais esse daqui. Esses são os que vão formar a minha expressão algébrica, tá? Da álgebra booleana, tá bom? Então agora, um exemplo, né? Eu tenho essa tabela que tem 8 casos, né? São as 8 combinações diferentes de A, B e C, e eu tenho a saída para cada um dos casos dessa tabela. Uma tabela verdade normal, né? Eu só coloquei aqui uma numeração para a gente poder citar quais min termos ou quais termos eu vou usar. Tá? Então, vamos extrair os min termos e os max termos dessa tabela verdade. Então, o primeiro caso, como que ficaria? Bom, se eu estou interessado em falar de min termos, eu só estou interessado nos que levam nos termos que são igual a 1. Então, que é esse daqui, esse e esse. Esses são os termos mais interessantes se nós estivermos falando de min termos. Tá? Então, vamos começar falando de min termos. Quais são esses termos aqui? O termo número 2, né, o min termo dele é igual a A invertido. Eu vou usar essa apóstrofe para determinar que é o A invertido. Tá? Vou colocar um pontinho, B, pontinho, C invertido. Essa daqui é o min termo 2. Tá? Eu tenho agora o outro min termo que seria igual a A invertido, B e C. Eu tenho outro min termo que é o min termo 5. O min termo 5 ele é igual a A ou B invertido ou C. Ou não, né? E. Sempre a operação E. Min termos é tudo sobre a operação E. E, por fim, eu vou ter esse último min termo, que é o A, E, B e C invertido. Tá? Então, se eu quiser extrair a fórmula dessa tabela verdade usando min termos, o min termos é a soma de produtos. Então, eu já tenho os produtos aqui. Basta eu fazer a soma delas. Então, essa saída, a saída, ela é igual a, ela é dada por qual expressão? Pela expressão A', B, C'. Vou colocar um pontinho aqui para ficar mais fácil. Ou, e aí eu vou colocando os termos que eu tenho. Né? Então, o segundo min termo é A', B e C. Ou A, B', C. Ou A, B, C'. Então, essa daqui, a gente acabou de chegar na forma canônica, utilizando min termos.
dessa tabela verdade, dessa função saída. Tá? Então, agora sim, eu posso pegar e tentar otimizar essa função, né? Essa função lógica. Joia? Bom, então, deixa eu apagar isso daqui. Joia? Então, nós acabamos de fazer os min-termos. Então, basicamente, a gente conhecendo os min-termos, a gente só utiliza aqueles que nós precisamos, os que levam a saída igual a 1. Né? Esse cara e esses dois aqui. Né? Esses daqui são os casos 2, 3, 5 e 6, são os importantes para nós. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, vamos pegar esse... Imagina que eu tenho, então, a fórmula que é a soma desse termo com esse e esse. Né? Eu estou ligando com uma variável ou. Certo? Então, o que quer dizer? Quer dizer assim, que se um termo for verdade, já é suficiente para a saída ser verdade, não é isso? É isso que a variável, o operador ou prevê, não é isso? Então, o que a gente está fazendo aqui é, olha, imagina então essa função aqui, A', B, C'. Quando eu tiver a entrada A igual a 0, então vai ficar A igual a 0, então fica A 0'. E o B igual a 1, fica 1. E o C igual a 0, fica 0'. Isso daqui é igual ao quê? Bom, 0 invertido é 1, 1 e 1. 1 e 1 e 1 é igual a 1. É igual a verdade. E tá aqui, ó, o termo gerou a verdade, então ele gera uma saída igual a 1. Essa que é a lógica dos min-termos. Né? Então, eu estou descrevendo os casos onde a saída é verdade. Esse daqui é os min-termos. Os min-termos, eles são muito... muito intuitivo, né? Eles são muito intuitivos. E por isso eles são muito utilizados. Quase sempre a gente utiliza min-termos. Tá? Mas existem os max-termos, e vamos dar uma olhada no max-termos. Os max-termos, eles já são dados de uma outra maneira. Eles são dados, lembrando, né? Eu vou ter os max-termos. Os max-termos, eles utilizam ou, né? Então, a junção das variáveis é com ou. E a união dos max-termos é usando a variável, usando a operação e. Tá? Nota que a lógica agora vai ser totalmente diferente. Tá? O que nós estamos fazendo com os max-termos é cobrindo os casos que a saída foi igual a 0. Então, nesse caso aqui, a minha função de saída, a minha função S de saída, ela vai ser dada por esse max-termo, pelo max-termo 1, pelo max-termo 4 e pelo max-termo 7. Tá? Então, a gente já consegue... aqui está bem equilibrado, né? Eu tenho 4 entradas que levam a saída 1 e 4 entradas que levam a saída 0. Eu poderia ter um desbalanceamento nisso. Mais saídas que levam a 0 ou mais saídas que levam a 1. Né? E aí talvez a gente consiga entender que, olha, eu posso escolher o produto de max termos ou a soma de min termos de acordo com quantas saídas são 0 ou quantas saídas são 1. E eu vou gerar uma expressão já um pouco menor, mesmo que ela esteja na forma canônica. Né? Então, essa que é a ideia dos max termos. Tá? Bom, avançando, então, a forma normal disjuntiva, também conhecido como min termos, né? Ele é o termo produto, associado a cada linha da tabela verdade.
né? Cada linha da tabela verdade vai ter um termo que é o produto das variáveis, e nós vamos unir todas esses min termos para obter a nossa função que gerou a tabela verdade, que gera a tabela verdade. É uma função geradora, né? Dado um min termo, se nós substituirmos os valores das variáveis, nós vamos obter a saída 1, a saída verdadeira. Tá? Então, uma vez que eu sei gerar os min termos, basta eu pegar todos os min termos que estão associados com a saída 1 da função. Ah, eu peguei todos? Peguei. Ótimo. Agora eu conecto eles usando uma operação OR. E aí eu tenho uma função que gera aquela tabela verdade, equivalente àquela tabela verdade. Tá? Deixa eu ver o que mais. Joia. Então, nesse caso aqui que a gente estava usando como exemplo, nós temos aqui a saída S é dada por esse min termo, mais esse outro min termo, mais esse outro min termo, mais esse outro min termo. Joia? Beleza. Agora, por outro lado, eu também posso gerar uma fórmula, eu posso criar uma fórmula geradora de tabela verdade, utilizando o max termos. E, basicamente, se nós substituirmos os valores das variáveis associadas ao max termo, nós vamos obter a saída zero. Quer dizer assim, que se eu sei gerar um max termo de cada linha da tabela verdade, então eu pego todos os max termos que estão associados ao zero da função e eu conecto esses max termos, né? Lembrando que o max termo é um termo soma, ele tem a soma daquelas variáveis envolvidas. Então, eu pego os max termos que eu tenho e eu conecto os max termos usando a variável, a operação e. E aí eu tenho uma função geradora daquela tabela verdade. Então, essas são as duas maneiras de fazer, né? Aqui, então, está a saída S, na forma normal conjuntiva, ou seja, usando max termos. Então, eu peguei aqui o max termo A mais B mais C, A mais B mais C invertido, A invertido mais B mais C mais C, A invertido mais B invertido mais C invertido. E basicamente o que nós estamos tentando fazer aqui é assim, a gente vai cercando tudo que leva a saída zero. Então, se não leva a saída zero, é porque vai levar a saída 1. Tá? E reforçando, mais uma vez, que quando eu monto o max termo, ele é o inverso do min termo. Ou seja, as variáveis que estão com zero, eu deixo a variável do jeito que ela é. As variáveis que estão com 1, eu inverto a variável. Né? E o min termo a gente faz o contrário disso. Então, por isso que funciona. Então, dessa maneira, a gente sabe obter duas formas normais. E aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a simplificação a partir da forma normal. A forma normal me dá uma fórmula, eu posso usar os teoremas que nós vimos na aula passada para simplificar essa fórmula e obter a fórmula com a menor quantidade de operações possível. A função com a menor quantidade de operações possíveis, eu posso, a partir da aula que vem, implementar num circuito, por exemplo. Tá? Utilizando poucos componentes. Então, voltando um pouquinho atrás, né? Agora a gente vai retornar lá no exemplo do meteorologista de Bouville. E nós tínhamos, então, essa tabela verdade, sendo que a variável C, é importante a gente lembrar que a variável C é a variável de saída dessa tabela verdade. Né? É a minha variável de saída, ou seja, quando chove, o C vai ficar igual a 1, quando não chove, o C vai ficar igual a 0. Então, tentem fazer qual que é a expressão lógica que expressa essa tabela verdade, ou seja, qual a função lógica usando min termos ou max termos que expressa essa tabela verdade, que gera essa tabela verdade. Então, vamos pegar um exemplo aqui
e vamos fazer o max termo e o min termo. Tá? Então, o min termo dessa linha da tabela, tá? Eu não estou olhando a saída, né? Claro, vocês vão olhar a saída para saber se usa o min termo ou não, se usa o max termo ou não. Mas o min termo dessa tabela, dessa linha aqui, ficaria como? Ah, vamos pegar uma outra linha, porque essa daqui também é boba, né? Ela tá tudo igual. Vamos pegar isso daqui, ó. Essa linha de baixo aqui. Então, o min termo dessa linha, que expressa essa linha, ele é dado pela UV. O V, ele está igual a zero. Então, sempre que o V estiver igual a zero, eu vou usar, no min termo, eu vou usar a negação do V. Tá? Então, é V invertido. O F também é igual a zero, então é F invertido. O 1, bom, 1 é verdade, então eu só uso U. E o N também é zero, então eu uso o N invertido. Esse daqui é um min termo dessa tabela. Agora, se eu quiser escrever como max termo, eu escreveria da seguinte maneira. A mesma linha, tá? Então, seria V mais F mais o U, ele é igual a 1. Então, tudo que é igual a 1, no max termo eu inverto. Mais N. Então, a gente acabou de extrair um min termo, e o max termo de uma dada linha dessa tabela, verdade. Agora, o que nós precisamos saber é quando usar cada um deles. Então, os min termos eu só uso se a saída for igual a 1. O max termo eu só uso se a saída for igual a 0. Então, nesse caso aqui, para essa linha da tabela, eu não vou usar o min termo, eu só posso usar o max termo. Se eu estiver escrevendo em forma de max termo, eu uso ele. Se eu estiver escrevendo em forma de min termo, eu não vou usar nada para essa linha da tabela. Então, assim, ó, a gente tem que escolher, eleger se nós queremos escrever na forma de min termos. Então, eu vou escrever uma função na forma canônica disjuntiva, ou seja, usando min termos. Então, eu só vou olhar as linhas da tabela que tem igual a 1 e só vou colocar os min termos. Ponto, acabou. Tá? Não, eu vou usar max termos. Então, só olhe os zeros, coloque os max termos, pronto, acabou. Tá bom? Tá, vamos avançando então? Eu vou limpar isso daqui. Joia. Então, primeiro, nós precisamos decidir se a gente quer fazer com min termos ou max termos. Vamos fazer, por exemplo, com min termos, né? Com min termos, eu estou interessado, então, somente naquelas saídas que nos levam a uma saída verdadeira. Esse cara, esse. Então, tem 4 aqui na tabela da esquerda, mais 1, 2, 3, 4. 8 min termos, então. Né? Então, basicamente, eu começo a girar os min termos. Então, V invertido, F invertido, U e N. Gera os demais. Né? Então, eu começo a olhar aqui os zeros e uns e já começa a ficar mais natural, né? Ó. Então é V invertido, F, U invertido, N. V invertido, F, U, N invertido. V invertido, F, U, N. E assim por diante. Né? Beleza. O que eu faço agora? Agora eu faço a união, né, com a operação OU de todos esses min termos. Tá? E eu vou gerar uma função igual a essa daqui. Né? Então, nota, o primeiro min termo, ele veio parar aqui, né? O segundo min termo está aqui, o terceiro min termo aqui, né? E assim por diante. Tá? E eu vou unindo esses min termos com a operação OU. Tá? Isso é importante. Joia? Se eu quiser fazer com max termo, bom, não vai ser muito diferente. Né? Eu poderia voltar aqui
e pensar aqui em max termos, bom, max termos, então, eu estou interessado nos que levam igual a zero. Então, eu estaria interessado no V mais F mais U mais N. Eu estaria interessado nesse outro max termo, que é o V mais F mais U mais N invertido. Eu estaria interessado nesse outro max termo, que é o V mais F mais U invertido mais N, e assim por diante. E esses termos aqui, eu faria eles, então, V mais F mais U mais N, com a operação E, unido ao próximo max termo, V mais F mais U mais N invertido. E o E, e assim por diante. Tá? E aí eu conseguiria ter, então, na forma canônica, usando max termos. Joia. Então, avançando, o que nós podemos... Então, aqui a gente tem um min termo. O que nós podemos fazer nós podemos fazer depois da aula, né? Em casa todo mundo tá. Então, a gente pode fazer depois da aula a simplificação dessa expressão acima. Tá? E, basicamente, se vocês, né, queimarem alguns neurônios, vocês vão chegar numa fórmula que é uma expressão como essa. Tá? Essa é uma expressão altamente simplificada. Né? Então, eu gastei meus neurônios hoje cedo e a gente chega nessa fórmula aqui que só tem 1, 2, 3, 4, 5 termos, não é? E nota que aqui a gente não está na forma canônica, a gente não está na forma normal, a gente não tem os termos sempre com 4 variáveis, a gente só tem termos com 2 variáveis, termos com 3 variáveis, 3, e aqui só de 4 variáveis. Tá? Então aqui já é uma expressão simplificada, não está na forma normal. Joia? Então isso aí a gente pode fazer depois. Bom, então, avançando um pouquinho mais sobre fatoração lógica, né, a gente viu, né, que para simplificar circuitos, nós vamos precisar desse conhecimento da álgebra de Boole, né, álgebra booleana, dos postulados, propriedades, equivalências, esses teoremas que a gente tem falado. Tá? E essa álgebra booleana é o fundamento da eletrônica digital de circuitos. Tá? Circuitos digitais, a base é álgebra booleana. A base é lógica. Tá? Então, por isso que a gente tem essa aula que é meio que só dedicado a essa parte de simplificação. Tá? Então, nós temos os postulados, os axiomas, né? Que nós temos as propriedades. E bom, a gente pode verificar esses postulados, esses teoremas, através da tabela verdade, e a gente, uma vez que comprovou, a gente pode só usar a equivalência que a gente constatou. Né? Então, deixa eu ver. Bom, a gente vai ver depois que existem outras formas de simplificar expressões, tá? Mas nós estamos interessados ainda nessa aula em usar a fatoração, usar essa indução lógica, né? A partir das próximas aulas, nós vamos ver um outro método para simplificar, que é utilizando mapas de Veitch-Carnot, tá? Ou mapas de Carnot, como é bem conhecido. Tá? Mas vamos um passo de cada vez. Tá? É um processo pedagógico, então a fatoração tem é bastante importante. Né? É bastante importante a gente fazer exercícios em fatoração. Tá? E, basicamente, a gente viu as regras básicas de álgebra booleana, que é essa tabela que a gente falou aula passada. Né? E o que eu proponho, então, é que nós vamos usando essa tabela que a gente possa fazer alguns exercícios. Tá? O primeiro exercício que eu proponho é fazer essa simplificação aqui. Mostrar essas equivalências através dos postulados. Ou seja, eu não vou usar a tabela verdade para mostrar que isso daqui, que essa equivalência é verdade. Ou que essa segunda equivalência é verdade.
Então, tenta fazer isso, demonstrar essa equivalência usando as propriedades aqui dessa tabela. Joia. Então, basicamente, a gente pode fazer a distributiva, cobertura da adição, que também é chamada de idempotência, identidade da multiplicação. No segundo caso, a gente vai ter dois casos antes, que é a distributiva e a cobertura, e depois a gente usa a prova que estava aqui em cima, porque a gente obteve o A mais AB, que é a mesma coisa que tem aqui nesse caso anterior. Tá? Joia. Então, vamos subindo de nível e vamos tentar fazer mais essas duas simplificações. Então, a partir desses dois camaradas, a gente pode, por exemplo, o primeiro aqui, né, tem uma forma bem complexa de fazer, tem outra forma mais simples, né? Então, aqui foi uma primeira tentativa minha, depois eu pedi para um aluno fazer, ele fez mais simples, eu anotei, né? Eu falei, não é possível, né? Esse cara fez tão simples. A segunda solução está aqui, bem passo a passo, distributiva, comutativa, cobertura, distributiva, né? A gente poderia fazer a cobertura logo de cara e fazer mais rápido. Então, a gente vai pegando o jeito e cada vez vai ficando mais fácil, né? E mais intuitivo de fazer. Então, tem alguns exercícios para vocês fazerem depois, alguns exercícios sugeridos, tá? A simplificação de S e esse outro S, tá? A resposta desses daqui estão aqui, tá? Os passo a passos. Tem mais dois sugeridos, tá? Mais respostas. E tem alguns sugeridos que só estão com a igualdade, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que realmente vocês tenham um material para se exercitar e brincar com essas resoluções, tá? E tentem vendo as propriedades. No início é importante ver que existe uma propriedade, né, com essa rigorosidade. Depois a gente começa a ficar mais apto a pular algumas etapas e já avançando mais rapidamente, tá? Mas é importante, mesmo que eu pulo algumas etapas, eu tenho que saber como que eu cheguei até ali, tá? Basicamente era essa aula de hoje.